sou a Fernanda Dutra, sou especialista em comunicação não violenta, e eu tenho um intuito, eu tenho como uma missão, um propósito, levar a comunicação não violenta para o máximo de lugares possíveis. E hoje o assunto, a vertente que a gente vai trazer a comunicação não violenta é nos processos de auditoria, que são sempre muito tensos, causam problemas para ambos os lados, então a gente vai olhar, a intuito dessa live é também olhar empaticamente os dois lados do processo, como que a CNV, ou Comunicação Não Violenta, para quem não conhece, pode ajudar nesse processo. E para isso eu tenho um convidado incrível, que é o Ednilson Oliveira, que está aqui. E o Ednilson, ele tem 35 anos no segmento industrial, ele trabalhou 30 anos na GSK, inclusive ele foi meu cliente, ele me contratava quando eu trabalhava na GSK. Ele é farmacêutico responsável pelo medicamento, ele foi farmacêutico responsável pelos medicamentos na GSK, gerente nas áreas de garantia de qualidade, auditoria, conformidade regulatória e treinamento e desenvolvimento, por isso que ele me contratava. E hoje somos parceiros, olha que legal, né? Como o mundo dá voltas. Ele é bacharel em farmácia, ele é bacharel em química e pós-graduado em sistemas de qualidade e produtividade. Ednilson, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Fernanda, obrigado pelas palavras amigas. A gente, né, teve contato, foi em 2016, 2015, e foi quando eu tive contato, né, pela primeira vez com esse mundo da CNV, da comunicação não violenta. E, claro, primeiro de tudo, muito obrigado pela presença de todos. Eu espero que a gente tenha aqui nessa hora um compartilhamento de experiências, né, porque não existe verdade absoluta, e vamos dar continuidade. Como que a gente vai fazer esse bate-papo de hoje, né, organizando? Como a conversa é sobre CNV, a gente precisa começar falando o que norteia, né, a CNV para a gente. A CNV ela tem 4 pilares, que é observar, expressar os sentimentos, identificar e saber como comunicar e pedir sem exigir. Então, diante desses 4 pilares, a gente vai dar prosseguimento ao nosso trabalho. Para quem não está muito familiarizado com a auditoria, porque a gente pode ter também aqui alunos de faculdade, de nível médio também, a auditoria ocorre para avaliar se os processos se encontram íntegros e controlados. Na indústria farmacêutica, especialmente, ela ocorre para avaliar se a empresa está cumprindo com as boas práticas de fabricação da resolução atualmente 301 da Anvisa, né, a famosa BPF. E a gente não pode deixar de falar em auditoria sem falar na prontidão para auditoria. É um termo novo, né? Em inglês é Special Readiness, e a gente vai ouvir muito, vocês vão ouvir muito falar sobre Special Readiness ao longo da vida profissional, porque é uma forma segura de garantir que a empresa está sempre pronta, a qualquer momento, para receber uma auditoria, que seja a auditoria corporativa da matriz e que seja dos nossos fornecedores, né, dos nossos clientes, e que seja do órgão regulador. No caso do Brasil, é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o que norteia a BPF? Como que uma empresa ela assegura que ela está cumprindo com as boas práticas de fabricação? Ela precisa ter bem implementado o gerenciamento da qualidade. Assim, eu vou falar alguns termos em inglês, que é o que a gente vai ouvir nas empresas, né? A gente vai ouvir falar em QMS, Quality Management System. São 3 pilares, né, para a gente garantir que a empresa está redondinha para receber uma auditoria. Se o QMS estiver bem implementado, quer dizer que a gente está atendendo a BPF, a gente está atendendo as políticas da empresa e a gente está atendendo ao GRQ,
que é o gerenciamento de riscos de qualidade. Inclusive, esse é um tema novo que ele veio mais à tona agora com a BPF 301. Antes falava-se muito em risco, mas era uma coisa meio empírica, subjetiva. Hoje não. Hoje a 301 ela já norteia como que a gente avalia um risco, né? Não é só mais aquele by the book, é certo ou errado. Não, está errado, mas qual é o risco? Né? O que está acontecendo? Como é que a gente pode avaliar isso? Então, a BPF hoje ela dá essa margem para a gente trabalhar com risco. E, claro, falar de risco aí é uma outra live, porque é um assunto bastante extenso. Tipos de auditoria, né? As auditorias, a gente tem 4 tipos de auditoria. A auditoria, a autoinspeção, a auditoria interna, a auditoria corporativa e a auditoria regulatória. E a gente ainda pode incluir aí a auditoria dos nossos clientes, né? Se eu sou uma indústria farmacêutica e eu presto um serviço, por exemplo, de embalagem para uma outra indústria, eu sou um terceiro para essa indústria. Então, ela pode e ela deve vir na minha indústria e me auditar para ver se eu estou cumprindo as políticas dela. E por aí a gente vai. Como que essas distintas auditorias, né, trabalham? Qual o nível de trabalho delas, né? A autoinspeção é aquela realizada pela área dentro da indústria. Por exemplo, a área financeira faz a autoinspeção dela, a área de RH, de comunicação, faz a autoinspeção deles, assim como a área de cremes e pomadas ou do controle de qualidade dentro da fábrica. E qual é o foco da autoinspeção? Procedimentos e no controle de qualidade, além de procedimentos, os métodos analíticos. No caso da auditoria interna, que tem o mesmo foco da auditoria corporativa, é avaliar BPF, avaliar política e avaliar risco, se está tudo implementado, ou seja, se o QMS, se o gerenciamento de qualidade está funcionando, está implementado. E por último, é o órgão regulador. Ele vai lá para ver se a BPF está funcionando, está bem implementada e que riscos que a empresa pode oferecer para o paciente lá na cadeia final. Bom, posto isso, como que os funcionários, né, como que a gente na indústria a gente pode agir para ter prontidão para uma auditoria? Aí que a CNV entra. Né? Por quê? Porque você precisa fazer o engajamento de todos os funcionários. E a CNV ela dá ferramentas para a gente fazer esse engajamento de forma harmoniosa, de forma tranquila, porque a pessoa ela precisa entender. Né? Por isso que um dos pilares da CNV é pedir sem exigir. Você precisa convencer a outra pessoa que aquilo que você está pedindo é importante para ela, está agregando valor para ela. E nem sempre isso fica claro nas corporações, e o que causa resistência. Então, a CNV entra aí para ajudar a gente. Um outro exemplo clássico, né? A portaria. Quando que a gente vê treinamento para quem trabalha na portaria, que vai ser a primeira impressão que a empresa vai dar para o auditor quando ele chegar? Né? Como que os auditores são recebidos? Auditor, quando chega na empresa, ele quer agilidade. Ele não tem muito tempo a perder, porque ele tem pouco tempo e muita coisa para ver. Então, ele quer agilidade. Então, se a gente treina dentro dos pilares da CNV, o pessoal da portaria, o encantamento do auditor já vai começar ali, que ele vai ser recebido com um diferencial, sabendo da importância que é o trabalho do auditor para a empresa, para a regulamentação e para o paciente. Né? Porque o auditor ele vai lá na empresa, não é para autuar a empresa,
Não, ele vai lá para dizer porque vocês, olha, estão trabalhando super bem e a gente tem segurança do que os nossos pacientes estão consumindo lá no final da cadeia. É para isso que serve a auditoria, é para isso que os auditores vão lá. O auditor da Anvisa ou qualquer outro auditor. Bom, aí, outro ponto da CNV que ajuda muito é o auditor chegou, a portaria recebeu, pô, eles já estão começando a ficar encantados com a forma como eles foram recebidos. Aí a gente pensa, como que a gente quer que esses dias de auditoria, normalmente é uma semana, tá, gente? Uns 5 dias direto, de 8 às 5, quando não extrapola o horário. Como que a gente quer conduzir essa auditoria? No âmbito da escassez ou no âmbito da abundância? Vou dar um exemplo para vocês. Escassez. Poxa, vocês sabem, os dois amigos conversando, né, que vão participar da auditoria, né, ou o time que vai atender a auditoria. Pô, aí, é o fulano de tal, da Anvisa, que vem aqui fazer auditoria. Ih, ele teve lá na empresa X, falaram que ele é chato, que ele é cri-cri, que ele vê pelo em ovo, e que é um inferno, e que ele briga, e que ele fala... Aí a gente já fica, não, então vamos ficar aqui, vamos botar o pé atrás, e vamos ficar de olho nesse cara, para a gente não se aborrecer, e não sei o que. Aí, escassez. Aí a gente vai para abundância. Pô, aí falaram que o cara que vem aqui, a menina que vem aqui fazer a auditoria, teve lá na empresa Y e ela é braba, hein? Ela vê pelo em ovo, ela exige. Pô, que bacana que está vindo alguém que exige. Pô, então vamos aproveitar esse momento e vamos mostrar para ela que tudo que ela pedir para a gente, que ela solicitar, ela vai ter a tempo e a hora. E vamos quebrar esse paradigma. Um comportamento foi lá na outra indústria. Aqui, ela vai refletir o comportamento que a gente tiver. E a CNV ajuda a gente a perceber isso. Que muitas vezes a gente faz a outra pessoa ser o que ela não é, porque a gente já colocou todos os nossos filtros em cima dela. E a Fernanda vai explicar isso melhor lá para frente. Eu tenho certeza que vai aparecer oportunidade para a Fernanda entrar. Bom, feito isso, nossa, já decidi, cada um se olha no espelho, e esse teatrinho que eu fiz, né? Não sou ator, tá, gente? Desculpa. O que vocês preferem, né? Se olham no espelho, né? O que eu prefiro? Ter uma auditoria na escassez ou na abundância? Né? Tenho certeza que todo mundo escolheu a abundância. Bom, aí a gente vai também no time de auditoria. Né? Precisa ter um time para conduzir a auditoria. E existem métodos, né, de como isso pode ser feito. Primeiro, é um time para dar suporte à inspeção. Porque a gente divide a auditoria, a gente pode dividir a auditoria em 2 salas. Uma sala onde vão ficar os inspetores e esse time de inspeção, e uma outra sala que a gente chama de sala de controle. Internacionalmente já bastante usado, os auditores sabem que ela existe e gosta, porque ela dá celeridade ao processo. E a gente vai falar dela com mais calma. Na sala de inspeção, quem é que fica lá dando o suporte? Nessa sala de inspeção vai ficar os auditores, né? Normalmente vem de 2 a 3 auditores. Uma pessoa com a figura que no inglês a gente chama de floating, porque essa pessoa realmente ela fica flutuando. Normalmente, mas não é via de regra, é o gerente da garantia de qualidade. Então, ele fica ali flutuando na sala de inspeção, observando e vendo tudo que está acontecendo e entrando no momento que ele acha que precisa entrar para ajudar alguém que está sendo auditado, por exemplo, ou para ajudar no entendimento do auditor, caso ele esteja com alguma dúvida e que o auditado não esteja conseguindo passar de uma maneira adequada. Então, o floating é isso. A gente tem os escribas, tá? A gente vai ouvir falar nos scribers, tá? Normalmente são 2. Qual a função dos scribers? É
captar todas as informações que os auditores estão pedindo, passar para a sala de controle, e a sala de controle fazer contato com a área comercial, com a fábrica, com a área de assuntos regulatórios, da onde for a informação, para que a informação chegue rápido lá na sala de inspeção para o auditor ver. E, claro, não pode faltar o gestor da auditoria interna. Né? O gestor da auditoria interna, junto com a gerente de garantia de qualidade, ela também precisa estar dentro dessa sala de inspeção para ajudar. A sala de controle. A sala de controle, ela normalmente tem um coordenador e tem representantes de várias áreas, garantia de qualidade, produção, engenharia, logística. E também a gente define pessoas que não vão estar na sala, mas que seriam as pessoas-chaves, os key contacts, dentro de cada área. Então, tem que ter um key contact dentro da área de assuntos regulatórios, dentro da área de marketing, dentro da área médico-científica, finanças, RH, comunicação, porque a qualquer momento que o auditor peça uma informação que esteja lá no RH, por exemplo, o auditor pede muito, eu quero ver o organograma da empresa, e alguém para vir apresentar para mim como é que funciona. Quem vai fazer isso? O RH. Mas o RH não precisa estar na sala de controle, porque ele não é tão demandado. Mas precisa ter alguém lá na área dele para ser o de contato que vai estar preparado, treinado, de acordo com a CNV, para atender o pedido. E a gente vai perceber como. Dentro da área, dentro da sala de controle, a gente vai ter lá um time multidisciplinar. Né? E esse time multidisciplinar, como ele é treinado para poder fazer com que a coisa aconteça de maneira rápida e sob pressão? Aí, de novo, a CNV entra. Ednilson, deixa eu te sugerir da gente já fazer alguns links do que você falou, por favor, porque senão vai ficar muito longe. Por exemplo, teve uma coisa que você falou que eu não queria perder. Você falou assim, começa a auditoria ali na portaria, né, na entrada, e tem uma explicação para isso, tem uma explicação técnica para isso. Quando a gente trabalha a comunicação não violenta, a gente trabalha várias questões comportamentais e que mostram vieses inconscientes, por exemplo, né? Tem um viés inconsciente, não sei se todos conhecem, que chama efeito halo. O que é esse efeito halo? Ele é o viés da primeira impressão. Então, assim, vamos supor que eu acabei de te conhecer, eu tenho uma boa impressão sua, há uma grande tendência de eu achar que tudo que você fez é muito legal, né? A gente fica com um viés mais positivo. Então, se eu tiver uma impressão ruim sua, eu começo a enxergar todos os aspectos negativos seus. A gente sempre fala assim, que as pessoas não são perfeitas, sabe? Sempre vai ter algo errado quando você acha que alguém é muito perfeito ou a pessoa é muito errada. Então, a base da comunicação não violenta é a gente ir além desses vieses, a gente entender que a gente tem uma tendência inconsciente, vamos dizer assim, de ganhar afinidade com as pessoas ou não, e isso faz com que a gente coloque uma lupa no que é bom, no que é ruim. E aqui, falando dos dois lados da moeda, né, eu acho que o Ednilson fez um comentário que eu fiquei com isso na cabeça aqui. Começa a auditoria ali, logo na portaria, por quê? Porque esse auditor ou essa auditora que está entrando ali, se ela tem uma má impressão, né, da empresa ou da área, o que for, ela tende a inconscientemente enxergar, a botar mais foco nas coisas negativas. Isso não quer dizer que realmente está mais negativo do que positivo, mas é inconsciente. Então, uma das coisas que a gente trabalha bastante na CNV, que eu acho que aí é os dois lados, é trabalhar os auditores e auditoras para irem além desse viés, né? Para que a gente tenha essa capacidade de discernimento de, opa, eu estou pondo muito foco no negativo, eu estou achando tudo muito positivo, isso pode ser um viés, então isso é um trabalho da CNV para isso. Mas, por outro lado, para quem está recepcionando a auditoria, a gente não tem como mudar o outro, mas a gente sabe que isso pode causar esse viés. Então, por isso que eu acho que quando o Ednilson fez esse comentário, começa ali na portaria, na forma de se comunicar, na forma de se apresentar, você já abre um espaço para que o outro queira enxergar
de uma forma mais positiva. Então, isso é uma coisa que eu queria complementar do que você falou. Eu ia falar antes, mas eu não queria deixar escapar, ficar tanto tempo longe. Não, perfeito, perfeito. Obrigado pelas colocações e com certeza terão muito mais. Agora mesmo eu vou te chamar, porque como é que funciona o fluxo entre fluxo de informação, né, solicitação de documentação pelos auditores? O auditor pede na sala de inspeção. A sala de inspeção, os scribes, pedem para a área, para a sala de controle. A sala de controle faz contato com a fábrica, com a área comercial e solicita o documento. Como que isso acontece, gente? Você está na pressão. O scribe, ele precisa entender muito bem o que o auditor está pedindo. Porque se ele entende pela metade, ele vai passar a metade da metade. A sala de controle vai pedir a metade da metade da metade para a área. Quando chegar lá no auditor, o documento está errado, ou está insuficiente, ou não foi o que ele pediu. Isso é uma das coisas que piores pode acontecer durante uma auditoria. Pior e que mais acontece, né, Denilson? Porque a comunicação não é o que você comunica, é o que o outro interpreta. Eu fico imaginando nesses processos de auditoria que assim, o auditor está ali, está focado, está pedindo as coisas, e aí essa pessoa está tensa, porque isso acontece bastante, você me corrige se eu estiver errado. Mas eu fico imaginando assim, às vezes a pessoa está tão tensa porque ela está sendo auditada, ou a área está sendo auditada, e aí ela tende a enxergar e interpretar o que o outro está pedindo de uma forma totalmente distorcida. E aí essas falhas de comunicação vão acontecendo de passo a passo desses passos todos que você está falando. Provavelmente não vai entregar o que precisou, isso vai gerar mais estresse, isso aumenta mais esse viés negativo que o auditor está tendo, a auditora, né, para a gente não falar só no masculino. E aí acaba gerando um processo que, em vez de ser um processo de parceria, acaba sendo um processo tenso, como se fosse uma luta, né? Não, essa pessoa está contra mim. Não, ela não está contra mim. Ela tá aqui num papel importantíssimo de certificar que o trabalho está sendo feito dentro das regulamentações necessárias, né? E aí, então, é esta pessoa que me dá que me dá subsídios para que eu possa verificar o que precisa ser melhorado no meu processo. Eu deveria agradecer, né? Porque é um processo de parceria, né? Então, eu fiquei imaginando isso. Aí eu estou te falando até para... Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu queria só te perguntar isso primeiro. Essa tensão, eu imagino que deve dar vários desvios da comunicação na prática. Conta um pouquinho para a gente, Denilson. E dá mesmo. Por quê? Porque quando o scribe, se ele... Assim, existem vários níveis, né? E a CNV ajuda a gente a perceber bem isso, de escuta, né? Você escuta o que o Rosenberg, que é o papa aí, né? O pai da comunicação não violenta, você escuta por um ouvido e sai pelo outro, primeiro nível. O segundo nível, você escuta, você identificou de alguma forma, que é você ouvir com o intelecto. E o terceiro nível é você ouvir com a alma. Não se assustem, né? Ouvir com a alma, ninguém vai psicografar nada, né? A gente pode parafrasear o que foi pedido. Então, uma dica para o scribe é, quando ele ouvir o pedido, ele parafraseia. E se o auditor falar, é isso mesmo? Pô, aí já vai sair redondo para a sala de controle. Denilson, tem uma coisa aqui da escuta. Fala. Às vezes você escuta tão preocupado no que vai responder, que eu imagino que isso aconteça na auditoria, tá? Eu estou tão preocupada em dar a resposta que eu não estou efetivamente ouvindo a pergunta. Eu já estou formulando a resposta, na verdade, né? Correto. Isso pode causar uma intervenção, porque você não ouviu com a alma, como você está dizendo, né? E causa. Por isso é importante de parafrasear o que você ouviu, porque é nesse momento que você tem a oportunidade
de perceber se você escutou corretamente. Para quem não sabe o que é parafrasear, é uma técnica dentro da comunicação não violenta em que a gente ouve o que o outro disse e a gente repete palavras, frases que o outro disse para se certificar que é aquilo mesmo. Então, eu falo, então, Dinilson, você está querendo me dizer, então, que as pessoas não escutam porque elas ficam muito ouvindo só por um de ouvido para o outro, é isso que você quis dizer? Então, quando eu faço esse movimento, eu parafraseio. Aí eu vou dar uma sugestão para vocês. O Marshall Rosenberg ele tinha uma habilidade absurda em parafrasear, e eu sempre brinco com isso nos treinamentos. Eu falo, gente, só cuidado, porque quando a pessoa não tem muita habilidade, ela faz isso de uma forma robótica e irrita outra pessoa. Então, eu sugiro sempre que o parafrasear não precisa ser exatamente as mesmas palavras que a pessoa falou, mas é você tentar compreender a essência do que o outro falou no seu jeito de falar, de uma forma mais natural, porque senão também pode irritar, né? E, Denilson, eu quero fazer uma pergunta aqui para você que a Júlia Costa colocou. Quais os principais impactos trazidos pela RDC 301 em relação, você vai contar para o povo que é RDC 301, não sei se todo mundo conhece, em relação à prontidão para auditoria regulatória. Não sei se alguém já teve a experiência de passar por uma auditoria regulatória com base nessa nova RDC. Oi, Júlia, prazer você estar aqui com a gente. Bom, a RDC 301, a novidade, né, que ela traz com relação à prontidão para auditoria é justamente a avaliação de risco. Essa é uma das grandes novidades da RDC 301. No ano de pandemia, Júlia, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com laboratórios que já tenham sido inspecionados com base na 301. Como também ainda não tive informação de quais laboratórios já tiveram, em função da pandemia, a auditoria remota, né? A inspeção remota, que se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode até mais para frente conversar um pouquinho, porque eu vejo ainda algumas pessoas confundindo a auditoria remota, virtual, com auditoria de desktop, tá? Então, a gente precisa alinhavar isso direitinho. Júlia, não sei se respondi a sua pergunta ou se a intenção era essa. E aí? Júlia, escreve ou fala aqui para a gente se respondeu, por favor, tá bom? Tem alguns comentários aqui. Gente, RDC 301, desculpa. É a nova, é a resolução que norteia as boas práticas de fabricação na indústria farmacêutica. Antes dela, era a RDC 17, de 2010, então, 10 anos depois, ela foi revista e nasceu a RDC 301 com muitas novidades boas, porque a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é bom que se deixe claro aqui, ela foi criada em 1999 e de lá para cá, a Anvisa ela tem melhorado demais, os especialistas são excelentes, são pessoas que conhecem, são pessoas que realmente sabem do seu trabalho, e hoje a Anvisa ela é reconhecida internacionalmente como um órgão regulador sério, que não está no planeta para prejudicar ninguém, e sim para garantir a saúde do paciente, né? A nossa saúde. É para isso que a Anvisa atua. E falando empaticamente, todos nós somos pacientes de alguma forma, e eu acho que é legal fazer esse exercício, né? Porque eu tenho um comentário aqui do Neto, ele falou que foi auditor interno por 14 anos e que a grande dificuldade que ele tinha é que as áreas auditadas entenderem o objetivo de que não era punir, mas agregar valor ao trabalho. Porque o que acontece? Eu acho que tem aqui um assunto de CNV importante para falar para vocês. A comunicação não violenta, ela ensina a gente a enxergar as pessoas não só pelo que se expressa verbalmente, né? A comunicação ela está em tudo, tá?
no não verbal, ela está no comportamento, ela está na atitude. E a CNV, ela nos ensina a enxergar além do óbvio. O que é esse óbvio? É aquilo que eu interpreto e vejo do mundo. Quando eu estou sendo auditada, a minha visão de mundo é tão limitada que eu só enxergo que tem um ser querendo botar regras no meu trabalho. E eu esqueço o processo muito mais sistêmico que isso, que existe uma pessoa que está sendo, que tem um trabalho especializado em proteger pessoas como eu mesmo, de que os trabalhos todos sejam entregues dentro de uma regulamentação, de que a gente mantenha um padrão de assistência, de saúde, que seja confiável dentro das empresas. Então, quando a gente olha, isso é um exercício da CNV, é olhar sistemicamente, sair um pouco do nosso umbigo, do nosso mundo, para enxergar que é muito além daquilo. Então, quando você reclama, sabe? Ai, que droga, tem uma regra chata no condomínio. Não, essa regra chata é boa para todo mundo, porque é para o bem coletivo. É mais ou menos a mesma metáfora, sabe? É pensar coletivamente e enxergar além. Acho que isso é um dos exercícios empáticos da CNV. Isso serve para auditoria, serve para qualquer outro tipo de trabalho. Né? Perfeito. E em relação à auditoria interna, é uma pena que a cultura de algumas empresas ainda permitam essa interpretação errônea de que o auditor ele é policial. Isso já é tão antigo. Não funciona mais assim. O auditor ele é parceiro. A empresa ela precisa ver que a auditoria interna é a melhor coisa que pode acontecer para a empresa, porque é no momento que a gente percebe todas as fraquezas da empresa e a gente tem tempo de diminuir, de mitigar esse risco da empresa, para quando chegar o órgão regulador não pegar, porque é isso que a gente quer. Né? A auditoria interna ela existe para isso, ela existe para avaliar o que está acontecendo, pegar as oportunidades, traçar os CAPAs, que são as ações preventivas e corretivas, não a auditoria, mas sim um auditado, mas com o auxílio do auditor interno. Por isso a parceria, né? Porque é melhor do que a Anvisa chegar e pegar, porque dependendo do tipo, gente, de não conformidade que um órgão regulador pegue, ele pode, em última instância, solicitar um recall, que é um recolhimento de produto no mercado, que é o que de pior pode acontecer para uma indústria farmacêutica. Não só, para a indústria de um modo geral. Quem é que gosta de ver, por exemplo, a indústria automobilística ficar botando chamamento na mídia para ir trocar o volante porque pode dar problema e você pode se perder o manuseio do volante e bater na rua? Ninguém quer isso. Então, isso é o que de pior pode acontecer. E se você pensar sistemicamente, a marca entra em descrédito, você pode diminuir o faturamento, isso prejudica o seu emprego, né? Porque se o faturamento cai, se a marca cai no mercado, você também vai ser prejudicado, né? Isso aí. Perfeito. O Daniel está fazendo uma pergunta aqui, ó. Boa tarde. Tenho uma dúvida de ordem prática. Em auditoria, a CNV deve ser praticada em duas vias, parte dos auditados e dos auditores. Como proceder no caso de existir uma CNV unilateral? Como conduzir a auditoria para um aspecto em que a comunicação seja compreensível para todos? Eu vou deixar a Denilson te responder, mas eu também quero responder uma coisa sobre isso. Diga aí. Tá, olha, uma dica, assim, muito importante, na abertura, né? Toda auditoria, ela tem o Open Meeting, né? A reunião de abertura da auditoria. Assim, uma dica é o head de qualidade, ele pode fechar essa reunião de abertura dando ênfase à empatia circular que a CNV prega. E, de uma certa forma, ele explica rapidamente o que é empatia e ali ele já começa a dizer para o auditor o que ele espera dos auditores e o que os auditores podem esperar da empresa enquanto auditada. Isso pode ajudar a quebrar essa unilateralidade.
unilateralidade. E vai acontecer, pode acontecer, porque as pessoas têm níveis de conhecimento diferentes, mas se a empresa tem o conhecimento do CNV, ela vai conseguir ver qual é o que esse auditor está precisando que não está sendo atendido. E, gente, se perceber qual a necessidade do auditor e se essa necessidade está sendo atendida, aí a unilateralidade, ela termina, tá? Ou diminui bastante. Passo a bola para você, Fernanda. Só fazer uma pequena correção. A empatia circular é um termo que eu criei no meu livro, mas não tem na CNV. Na comunicação não violenta, a gente chama de empatia cognitiva, até para vocês entenderem. Gente, o livro da Fernanda, ó, você deve fazer atenção para ela, tá? Até para explicar o que é empatia cognitiva e circular, né? A empatia cognitiva, dentro da CNV, a gente fala que assim, eu não consigo ser o outro, eu não consigo me colocar no lugar do outro, porque a gente não tem as mesmas crenças, tem os mesmos valores, a mesma criação. Mesmo tendo a mesma criação, a gente não tem a mesma personalidade, as mesmas crenças, o que é valoroso para mim não é para você, então a gente não consegue se colocar efetivamente no lugar do outro. Então, na comunicação não violenta, a gente tende a empatia de uma forma que ela pode ser adquirida de forma cognitiva ou afetiva. Então, o que é uma cognitivamente? Eu não sou você, eu não tenho seus valores, eu não vejo o mundo no prisma que você vê, mas eu posso tentar compreender por que aquilo é tão relevante para você, por que aquilo é uma necessidade para você dentro da sua lógica, dentro do seu mundo. Às vezes, nesse processo que o Ednilson está falando, às vezes o outro não está usando a CNV, mas a base da comunicação não violenta é que eu não necessito e não dependo de que o outro esteja usando. Basta eu ter essa consciência e usar. Por quê? Porque quando eu compreendo empaticamente dessa forma mais cognitiva, mesmo que o outro não esteja agindo de uma forma tão legal, ele esteja sendo mais agressivo, ou ele está falando de uma forma mais violenta, que seja pelo excesso de passividade ou pela agressividade, eu consigo compreender, dentro da lógica desta pessoa, dentro do prisma de mundo, o contexto que ela está, por que ela está agindo como ela está agindo. Então, mesmo isso não quer dizer que eu valide aquele comportamento ou que eu aceite o comportamento, mas eu consigo compreender. E aí eu entendo, por exemplo, que por trás de alguém que está nervoso, que está sendo estúpido, não é que essa pessoa quer me agredir, mas é que algo lhe falta. E quando eu entendo que algo lhe falta, eu começo a enxergar além dessa comunicação. Eu falo que a comunicação violenta é enxergar essa comunicação invisível. Tá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você precisa do quê? O que está acontecendo com você? Eu vou entendendo o seu sentimento, as suas necessidades não atendidas, para realmente chegar no ponto em que isso vai te acalmando, vai te tirando daquele estado, para que depois a gente possa criar algum acordo de relacionamento, de diálogo, que a gente não crie tanta animosidade. Então, mesmo que o outro não esteja usando a CNV, eu consigo conduzir através de um uso unilateral, porque eu tenho essa empatia e essa capacidade de acompanhar o raciocínio e o mundo do outro, e para depois criar o que a gente fala desse diálogo. Para complementar o que é empatia circular, esse é um termo que eu criei no livro, porque existe uma proposta de valor circular dentro da economia circular que a gente começa a enxergar de uma maneira mais sistêmica. Então, por exemplo, quando eu encontro soluções, eu começo a buscar soluções não só funcionais e sociais, mas também pensar no ambiental, no social. E aí, esse movimento circular, ele traz um olhar, né, de entender as divergências de modelos mentais para que a gente possa criar mais convergência e complementariedade. Então, é trabalhar equipes com uma cultura de empatia, com equidade, trabalhar com esse olhar de lidar com essa diversidade. Mas esse termo empatia circular fui eu que criei dentro do meu livro, então, só para complementar. Mas dentro da tua resposta, não sei se a gente respondeu para você, Daniel, o unilateral é possível sempre com a CNV, porque existe aquele pressuposto de que se eu sou capaz de ter essa empatia, se eu sou capaz de compreender o outro,
eu não permito que a violência se propague. Então, mesmo que o outro faça, eu consigo ser aquele... sanar, como que é quando corta e a gente... Cicatrizar. Cicatrizar ou estancar. A gente estanca ali a violência, né? Porque a gente não permite que ela seja alimentada, vamos dizer assim. E eu te diria, pela minha experiência, eu trabalho com CNV há muitos anos, que geralmente, quando se pratica CNV, é unilateral. É muito difícil você encontrar dois lados trabalhando para CNV, a não ser que são grupos de CNV, são empresas como na GSK, que o Ednilson falou, a gente fez várias, a gente ficou, quantos? 2, 3 anos aplicando com vários times. Aí, 2 anos, a gente abrangeu todo o chão de fábrica, todos os funcionários. Aí a gente conseguia os dois lados, né? Todos os 500 funcionários foram treinados. Aí a gente consegue os dois lados, mas a gente fez um trabalho incrível, que parceria aqui, né, Ednilson? Que o Ednilson contratava a Flyflow, eu fiz pessoalmente todos esses treinamentos, que foi uma delícia, eu ia muito para o Rio. Saudade de viajar. Saudade de viajar. Okay. Mas, enfim, é muito legal, né? Porque aí você trabalha toda a equipe, aí você cria dois lados falando com a mesma língua. Mas mesmo assim, eu acho que a base da CNV é que você não pode contar que o outro estará usando. Acho que essa é a base mais importante. E falando, né, em empatia, né, por que ela é tão importante? Porque voltando lá naquele fluxo, né, o auditor pede, o scriber entende, pede para a sala de controle pede lá para alguém lá na empresa, para esse key contact lá na empresa. Mas e aí? O cara está lá na rotina. A sala de controle está sob pressão, porque o auditor ele quer celeridade para o documento chegar lá, mas só que o cara está fazendo a fábrica funcionar. Então, como que está sendo esse pedido? Né? Como que a sala de controle passa esse pedido para esse funcionário que está lá também com a pressão dele diária de fazer a fábrica não parar, mesmo sendo auditado? Então, aí que a CNV entra. Eu tenho que ter uma forma de pedir, porque se eu fico exigindo, o cara lá também, sob pressão, fala para mim, olha só, como é que eu vou botar a água para ir para a área de comprimido se eu estou tendo que parar para poder pegar a planta para levar para aí? Então, não, mas você é o que contact, né? Foi você que colocaram para... Tudo bem, mas só que o cara que faz isso hoje faltou o trabalho, ele ficou doente, está com Covid. E aí? Então, a empatia ela tem que funcionar muito bem nesse ponto, para poder a coisa funcionar redonda, né? Aí o funcionário, ele pega a documentação, leva para a sala de controle. Aí a sala de controle, o que ele faz com o time que está lá? Né? Avalia se aquele documento que está sendo pedido, qual o estado dele, se ele está ok, se ele está com algum problema, se ele tem alguma falha. Para quê? Aí, gente, é muito importante. A sala de controle, ela existe para saber exatamente o que está indo para a mão do auditor e em que circunstâncias, mas nunca para maquiar uma informação. Isso é inadmissível, porque existe uma coisa que é uma cultura que está sendo desenvolvida muito, embora sempre tenha tido uma atenção muito especial dentro do sistema da garantia de qualidade, mas tornou tão importante que ficou sendo um vértice além, que é integridade de dados. Né? Hoje, integridade de dados ela tomou uma importância tão grande que ela está paralela com o sistema de garantia de qualidade. Tamanho a importância da gente cada vez mais termos documentos confiáveis, né? Ainda mais num mundo em constante movimento, né? Constante mudança que a gente vive hoje. E tudo muito rápido. Se não tiver integridade dos dados, a coisa não acontece de uma forma bacana. Então, esclarecido isso,
O cara vai para a sala, o auditado, né, quem vai ser auditado, ele vai para a sala de inspeção sabendo exatamente as condições que o documento dele está. Então, ele já vai, provavelmente, com um plano de ação se alguma falha tiver sido observada na sala de controle. Porque é claro que o auditor vai ver. Então, se ele chega lá com aquela falha, que o auditor vê que a falha existe, ele já fala, não, realmente isso aconteceu, mas a gente já está tomando essa providência. E dentro da auditoria ainda há a oportunidade, que hoje isso acontece muito, né? A auditoria não é mais aquilo de reunir tudo quanto é informação e gerar as não conformidades no final e tanto tempo depois você mandar as evidências que aquela ação foi cumprida. O que puder ser feito durante aquela semana, sanado, já é o ideal e o que os auditores gostam. Para quando chegar na sexta-feira, assim, o que ficou faltando para a empresa vai mandar no futuro? Pouca coisa. Porque, embora a não conformidade ela tenha acontecido, ela vai ser relatada, mas também já vai ser relatado que foi cumprido e que a empresa já saiu de risco com relação àquela não conformidade encontrada. Então, isso... Só fazer um comentário. Vale. Quando você falou Claro. de mascarar, eu vejo uma violência implícita aí. Porque, vamos combinar, tem pessoas e pessoas, deve ter gente que vai mascarar. Né? Vamos imaginar que existe, né? Não existe. Sim. E aí eu fico pensando aqui para a gente ressignificar um pouco o modelo mental, né? Toda vez que eu preciso mascarar algo, eu estou violando, né? O que é violência? Violência é tudo que viola a vida. E que se eu estou violando algo, um regulamento que é feito para garantir o bem-estar das pessoas, se a pessoa parar para ter uma consciência mais profunda de que, ao violar algo que eu posso mascarar e isso pode prejudicar alguém porque passou indevidamente, será que essa pessoa parou para pensar? Eu imagino que a pessoa ali não pensou nessa maldade toda, ela só pensou em se livrar do problema ali na hora. Mas será que essa pessoa parou para pensar que essa consequência dessa violação pode prejudicar alguém, inclusive na saúde de alguém, né? Como você falou do meio da indústria, sabe? Aquela coisa assim, passou. Aí teve. Por que fez por que tem recal? Porque passou alguma coisa errada em algum momento que ninguém viu. E isso. E o problema não é só uma questão da marca. O problema é que essa pessoa que está lá, o exemplo que você deu, que está usando o volante que pode dar problema, pode morrer. Sim. Né? Então, será que a pessoa que está violando, ela não percebe que ela pode violar a vida de alguém, de alguma forma, indiretamente, sabe? Eu acho que é rever o conceito da violência, que isso também faz parte da comunicação não violenta. Eu queria... Acho que quando você comentou, eu fiquei com isso na cabeça. Não sei se faz sentido para você. Realmente é uma questão de modelo mental. Nas minhas andanças, né, eu não tive essa experiência, graças a Deus. Graças a Deus. Entende? Porque eu sempre trabalhei com pessoas muito íntegras, né? E sim, com uma cultura, né? Ainda mais quando você está numa multinacional, a cultura do fazer certo da primeira vez, a cultura de integridade, ela é muito, ela está no DNA, né? Dos funcionários. Mas existe. Infelizmente, existe. A gente não pode fechar os olhos para esse tipo de coisa. E é quando o auditor, né, ele fica atento a isso tudo. Então, por que a gente precisa chamar atenção para isso? Por que a celeridade? Porque o auditor, se o documento está demorando muito para chegar na mão dele, o que pode estar passando na cabeça desse auditor? Né? Por que o documento está demorando tanto? Uma coisa, um protocolo de calibração. Gente, que eu pedi do equipamento XPTO, lá da área de controle em processo. Aliás, isso que você está falando é importantíssimo, porque às vezes está demorando, porque, o exemplo que você deu, o funcionário estava com Covid, faltou, aí outro teve que repor, aí a pessoa que ia passar esse documento não consegue, porque ela está suprindo lá a fábrica, todo esse auê todo que a gente sabe que acontece.
Aí está acontecendo um monte de coisa. E aí a auditoria está lá esperando o documento, que a princípio parece ser simples, e não vem. E aí eu acho que a comunicação não violenta é essencial, porque a questão não é a demora do documento, a questão é a falta de comunicação sobre a demora do documento. Porque se eu chego para essa auditoria e falo, deixa eu te explicar o que está acontecendo. A gente teve um funcionário que está com Covid, e por isso a gente teve que realocar pessoas internamente. Eu já pedi esse documento, e realmente esse documento é muito simples. A gente ficou com uma deficiência de pessoas por conta de um problema pontual que a gente está vivendo da pandemia. Eu vou te pedir um pouquinho mais de paciência. Será que a gente consegue negociar um prazo maior, porque a gente possa internamente se organizar e te passar esse documento, que apesar de ser simples, a gente está com um problema mais complexo aqui internamente? Isso é o pedir sem exigir. Eu estou te passando, eu te explico o que acontece, eu te mostro o contexto, sem medo da vulnerabilidade, porque, por exemplo, no momento de pandemia, é normal que isso esteja acontecendo, infelizmente é normal, né? E aí eu mostro, olha, a minha dificuldade é por isso. Porque o que eu acho que acontece, Ednilson, essa questão da vulnerabilidade. Eu fico com medo de falar para a auditoria que eu estou com uma dificuldade interna de conseguir aquele documento. E aí eu não falo. E para o auditor, ele fala assim, nossa, mas é um documento tão simples e não me consegue, então imagina quantos problemas deve ter por trás, estão mascarando alguma coisa. Então, a gente cria uma interferência na comunicação, na avaliação da verdade, na relação, por falta de comunicação. Basta eu ter a vulnerabilidade de falar, sim, estou com dificuldade de arrumar o documento. Por quê? Porque está acontecendo isso, isso e isso. O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para te entregar dentro de um prazo que seja coerente, mas que você tenha, possa entender também a nossa situação interna? Por quê, né? Porque a gente cria esse paradigma. Eu não posso falar para o auditor as minhas vulnerabilidades, porque aí eu mostro minhas fraquezas e ele vai me auditar mal. Pelo contrário. Quando você é capaz de falar honestamente com a vulnerabilidade, de falar, estou com dificuldade nisso ou naquilo, você passa credibilidade. Porque você mostra que você fala a verdade, você faz com integridade, você percebe como é modelo mental também? Isso a comunicação não violenta ajuda muito. Não, sem dúvida nenhuma. E assim, o tempo está acabando, deixa eu nesse 1 minutinho, Fê. Deixa assim, que tem 2 perguntas aqui, tá? Então não, então vamos lá, as perguntas, vamos lá. 3 perguntas já. Não, vamos lá. Vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui. Né? Peraí que tá para cima aqui. Tinha uma pergunta do Caruso aqui. Bom dia. Achei interessante quando a Fernanda disse sobre excesso de passividade. Também pode configurar comunicação não violenta. Comunicação violenta, desculpa. Pode desenvolver mais esse ponto? Muito obrigada. Olha, Caruso, eu vou falar bem rapidinho, mas na violência, quando a gente fala assim, violência é tudo que viola a vida, a gente tende a associar a violência com agressão, que seja física, emocional ou até mental, né? Agora, é claro que agressão é violência, ninguém está discutindo isso, mas é que não é só isso que entra na violência. Existe uma violência na passividade que nem todo mundo leva em consideração. Então, ela está presente na indiferença, na omissão, na rejeição. Então, quando, por exemplo, alguém precisa de ajuda, eu posso ajudar, ela está ao meu alcance e eu ignoro, eu estou sendo violenta. Então, principalmente agora, acho que esse exemplo que a gente acabou de falar da auditoria, a omissão de informação é violenta, porque ela permite que o outro crie fantasia, coisas que não está acontecendo. Então, isso permite propagar uma violência de uma comunicação que não existiu, sabe? Então, a violência também está presente na passividade. Não sei se eu te respondi, mas eu quero ir para outra. Obrigada, também. Tá? Imagina. Tem uma pergunta aqui. Foi você, né? Eu vi Caruso, mas eu não vi. Qual é o seu nome? É Lorena Caruso. Lorena. É que eu li Caruso, né? Não, tudo Lorena. Bem. Desculpa, me chamou Lorena. Assim também. Não, é meu sobrenome, pode me chamar assim. Obrigada. Muito bem, Lorena. Agora, tem a Denise também perguntou aqui. Eu acho que aqui você que vai responder, Denise. Qual seria o papel da comunicação interna no pré e pós-auditoria e quais os riscos do seu não envolvimento no processo de auditoria?
Olha, é fundamental, né? Porque, inclusive, a Denise Knuss está aqui nos ouvindo, né? Uma especialista em comunicação. A comunicação permeia em tudo dentro da empresa. Então, o antes, né, o que é importante é como que essa comunicação vai ser feita. Você não pode chegar na semana da auditoria e soltar uma nota, estamos sendo auditados. Senão a gente passa pelo engajamento, que não acontece. Mas não acontece por quê? Porque o funcionário não tem a informação por que a auditoria acontece, qual o propósito dela. Entende? O funcionário ele tem que saber o propósito. Por isso que antes é divulgar com antecedência, e quando a gente fala de prontidão, porque a auditoria, existe auditoria anunciada e auditoria não anunciada. Então, a gente, pelo pior caso, é a não anunciada. Então, aí que passa pela prontidão. A prontidão acontece como? Uma delas é pela comunicação. E a comunicação é explicar qual é o propósito da autoinspeção, qual é o propósito da auditoria interna, qual é o propósito da corporativa e qual é o propósito da regulatória. E deixar isso muito claro. Agora, isso não é na semana da auditoria. Isso tem que ser um trabalho constante. Isso tem que ser agenda anual da empresa. Treinar os funcionários no processo de auditoria. Não sei se te respondi. Eu estou vendo que ela está fazendo assim com a cabeça, tá. Que sim. O Neto fez um comentário, eu quero deixar. Vamos passar uns minutinhos para você falar, tá bom? Mas só o comentário que o Neto falou, que eu acho bem pertinente. Ele falou que já participou de muitas auditorias, que o auditado era dispensado para que pudessem se trabalhar tranquilamente sem, se possível, mascaração. E ele achava isso violento, porque parte do pressuposto que a pessoa faria, né, isso. É muito violento, sim, Neto, porque quando você faz isso, você já parte do pressuposto que o outro não vai ser honesto, né? Então, nossa, terrível. É péssimo mesmo, muito ruim mesmo, concordo com você. Dilson, o Dinos quer fazer mais comentários, gente. Peraí, tem mais pergunta. Edi, a transparência é fundamental e a comunicação é a base. Não, é comentário só. Pode falar. Não, assim, porque é muito rápido, né? Que eu não podia deixar de falar isso. Um comentário para você. Na sala de inspeção, gente, tudo comunica. E a gente tem que ter muito cuidado com a condenação verbal, né? O auditor, a gente não está muito satisfeito como o auditor está conduzindo. O que a gente começa a fazer? Olhar, mexer no cabelo, olhar para o relógio, se já está perto da hora do almoço, bocejar, nossa, é horrível, entendeu? Bocejar. Então, a gente precisa ficar atento. Tem muitas outras formas, tá? E na comunicação não violenta, a gente aprende também sobre a comunicação não verbal, e ela diz muita coisa para o auditor. Eu ia fazer um exercício aqui, não dá mais tempo, mas imagine, eu ia ficar aqui 30 segundos parado olhando para vocês. Muitos de vocês provavelmente se sentiriam incomodados, mas essa é uma das técnicas do auditor, porque ele quer que você fale. Então ele fica em silêncio. Você deve ficar em silêncio junto com ele, entende? Porque uma das regras básicas é responder para o auditor só aquilo que está sendo pedido. Ponto. Bom, e revirar os olhinhos, gente. Revirar os olhinhos não dá, né? Ficar o auditor perguntar alguma coisa e você fazer aquela cara que é assim, pô, que coisa mais óbvia. Nossa. Então, gente, isso aí é a condenação verbal, tá? Que a gente precisa. Isso também seria uma outra live e com a Fernanda no suporte, porque é bastante interessante. Fê, por mim, tranquilo. Contar uma coisa, eu já pus meus contatos nas redes sociais, se eu puder colocar os seus também. Gente, eu tenho uma notícia ótima para vocês. Eu e o Ed, a gente agora muda, os papéis mudam, né? Ele era meu cliente, agora nós somos parceiros e a gente pretende lançar um curso com esse tema, porque contar para vocês, quando a gente fez a live não tinha essa intenção, a gente falou, vamos levar para a auditoria. E aí teve muita procura, muita gente interessada, muita gente que não podia participar no horário, mas falou, não, mas vai estar gravada porque é super interessante e tal. Eu tive muitos pedidos para fazer à noite, tá, Fê? Muito, né? E assim, o pessoal tá... Mas está gravado, então a gente passa o link para as pessoas assistirem, mas a nossa intenção
que a gente conversou ontem disso, inclusive, que a gente falou, para isso daqui é um assunto que a gente percebe as necessidades que não estão sendo atendidas. Pouca gente está tratando o CNV para esse público. Então, a gente decidiu montar um curso juntos, que a gente vai lançar em breve. Então, por isso que eu estou passando os contatos aqui, porque a gente vai estruturar e montar esse curso para lançar para vocês. E a gente entra em contato. Quem tiver interessado, quiser mandar uma mensagem aqui para a gente deixa o nome registrado. A gente tem tantas pessoas que se inscreveram, a gente tem um e-mail, então a gente vai mandar um aviso para vocês. Mas a gente percebeu isso, assim, depois de pensar na live. A live não foi pensada para vender o curso. Eu gosto até de deixar isso claro, porque as pessoas fazem master, né, class para vender. Aqui não é um canal mesmo que eu tenho de CNV, que o Ed participa muito. E a ideia daqui da live era trazer, porque se vocês entrarem nesse YouTube que eu pus aqui para vocês vão ver que tem vários links. A gente já fez live com Cortella falando do link da CNV com a filosofia, a gente já fez eu já fiz com a Monja Coen falando, como Genshin falando da meditação, a gente já fez sobre storytelling, a gente já fez sobre uso no RH, a gente já fez do uso da CNV dentro do processo da liderança, usando a empatia assertiva. A gente dentro da sala de aula. Isso, a gente trouxe o coordenador da UFSCar, que é um grande amigo meu também, que a gente falou sobre a educação na sala de aula. Assim, vocês vão entrar lá, tá? Eu sei que eu sou suspeita, mas realmente está super legal. São 25 episódios, que a ideia é disseminar a comunicação não violenta em várias áreas. E algumas áreas, na gamificação, a gente fez várias mesmo. E aí, o Ed, a gente trouxe a auditoria, a gente percebeu que o pessoal está pedindo bastante para a gente trabalhar mais, ter mais profundidade disso. Por isso que a gente decidiu ontem fazer um curso disso. Fala um pouquinho, né, Ed? Por isso que a gente não tem nada, não tem link, não está vendendo nada. Você vai falar, nossa, que amador. Não, é porque a gente decidiu ontem e a gente fala de vulnerabilidade, porque a gente está falando de CNV, então a gente fala de vulnerabilidade, né? Não? E essa é a ideia mesmo. Então, a gente vai estruturar um curso e vai convidá-los posteriormente. Ed, que delícia essa live, eu não quero acabar, não. Eu agradeço muito assim, a oportunidade que todos aqui estão me dando para partilhar, né, experiência, conhecimento, porque são 30 anos, né, de empresa, 35 anos de trabalho, então essa vontade, ela nasce, esse espírito de partilhar nasce, vem de dentro, é genuíno, e eu agradeço bastante a oportunidade. Eu também agradeço todos que estão presentes, agradeço muito, muito mesmo, todos vocês, a você também, Ed, do fundo do meu coração. E, pessoal, nos sigam. Valeu, entra lá no link do YouTube, mas não esquece, eu vou dar uma de youtuber agora, não esquece de dar lá o like. Dá o joinha. Dar o joinha, ativar o sininho, se inscrever, fazer todos aqueles badulaques todos. Que tá legal lá, tem bastante coisa. Gente, muito obrigada, foi maravilhoso mais uma vez e um beijo enorme. Tchau.